Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Luciana Ligório e você está no Pipoca Crítica. Hoje a gente vai falar do segundo episódio da segunda temporada de Daddy City, que traz ainda mais lenha para a fogueira entre Negan e Meg. Mas hoje tem muita coisa pra gente destrinchar desse segundo episódio que foi ao ar no último domingo, né? A começar dos vilões, né? Que a gente, assim, tinha certeza plena que o embate maior ia ser entre a tal governadora, a Charlie Burke, e a dama, né? Que é a mulher lá que tá acima do croata, que inclusive trata ele como um débil, alguém assim que, enfim, é um inútil pra ela. Ela trata ele assim, né? Eu até achava no início que o croata era o cara desse episódio, dessa temporada, né? Mas pelo que a gente tá vendo, não, galera, não é não. Até porque muitos possíveis vilões foram apresentados ali no primeiro episódio, né? Como, por exemplo, o Bruegel, né? Que é representado ali pelo Kim Coates. E aí tem a governadora, que a gente já conhecia do final da primeira temporada, né? Mas daquele bando lá tem o Christos ainda, aquele que tomou um choque lá da nova Lucille. E também o croata. Aí tem uma mulher que eu falei que a gente não sabe o nome dela, não sei se eles vão entrar, mas parece que o bando dessa mulher que tava lá com um capuz, né, lá na igreja, esse bando topou. Mas Christos e Bruegel ainda não. O interessante desse episódio é que a gente percebe o seguinte, né? Todo o desenrolar ali, a Meg indo, né, com aquele pessoal, ela vê que aquilo não vai prestar, ela começa a ver um plano que eles estão montando, que eles vão chegar em Manhattan em um barco. Peraí, como assim? Em um barco grande? A Meg já tem uma experiência com o croata, já sabe que tipo de lunático ele é, que tipo de maluco ele é. Ou seja, ele ficou com o Negan na cabeça da Meg. O que se pode esperar dessa dupla, né? Ainda tem essa coisa. E aí, é o seguinte, ela chega e fala pra governadora. Ela fala assim, olha, ela fala primeiro lá com o sargento, né? Fala com ele. E ele leva essa informação, fala, olha, será que a gente faz isso? Será? Mas o pessoal não muda de ideia, não. Eles resolvem ir mesmo, né, pra Manhattan de barco. Acontece que no meio de toda essa confusão e essa distração aí, ela indo conversar com a Jean, aliás, vamos falar da Jean daqui a pouco, né? Ela indo conversar com a Jean, ela percebe que tem uma fumaça preta que dá pra ver de longe, né? E aí ela fala, tem um traidor entre nós aqui, tem alguma coisa errada, que essa fumaça está ali avisando o croata de que aquele grupo estaria chegando em breve. E aí, sobre essa fumaça, a gente vai falar um pouco do Herschel, porque afinal de contas, foi quando ela chegou lá na origem da fumaça que ela descobriu que o Herschel a havia seguido até ali. Agora vamos falar desse moleque, porque esse menino tá me dando nos nervos, e às vezes me parece que ele é um pouco teimoso, tanto quanto o pai dele, o Glenn, né? Porque às vezes, assim, ou é corajoso demais, mas ele tá na fase da estupidez da adolescência. Vamos lembrar que a Meg só entrou nesse grupo pra proteger esse menino e a ex-Hilltop, ou agora com outro nome, a cidade lá que mudou de nome. Vamos lembrar que essa mulher enfrentou um monte de zumbi só pra ir nessa coisa, pra esse menino ficar protegido lá, que eles queriam recrutar um monte de gente e talvez ele fosse escolhido. Ela se ofereceu no lugar de 20 soldados. Ai, o Herschel tem hora que simplesmente ele consegue me irritar com toda a imponência da sua adolescência. Sem contar que aquele menino me parece estar sofrendo de uma síndrome do Estocolmo, né? Que ele tá apaixonado pela dama, que foi a mulher que sequestrou ele e tirou o dedinho do pé dele, né? Então, assim, extirpou ali pra, inclusive, mostrar pro Negan que ela não tava de brincadeira. Calma, também vamos falar da dama daqui a pouquinho. E aí tem o desenrolar dessa parte, né? E enquanto isso, a gente vê lá entre eles lá que também houve uma divergência. Como que eles iam receber aquele povo que eles ficaram sabendo que iria chegar pelo mar, né? Pelo rio Hudson.
E aí vamos colocar o seguinte, o barco que eles estão indo é um barco que geralmente eles usam hoje mesmo para levar as pessoas até a Estátua da Liberdade, pelo rio Hudson e tal. Então, isso já acontecia, né? Já acontece há anos, e eles resolveram usar esse barco. Obviamente que todos os locais estão sendo vigiados, porque eles estão esperando um ataque da Nova Babilônia há muito tempo. A diferença, aliás, dessa temporada, né, e até dos outros spin-offs de The Walking Dead, é que as coisas vão acontecendo muito rápido mesmo. Rápido, você tem os embates, rapidamente você tem as consequências de tudo que vai acontecendo ali, e isso tem sido muito legal. Mas aí eles tinham um plano, né? E aí o Negan resolveu dar uma outra ideia. Falou, não, vamos fazer um show pirotécnico para essa galera, que quando eles chegarem, a gente não sabe ainda quais são os elementos que ele vai usar para impedir que esse povo chegue lá. Mas ele resolve, e aí a dama resolve atender ao pedido do Negan. No meio dessa preparação do que eles vão fazer quando chegar o barco e tudo mais, tem uma conversa lá do croata. Vamos lembrar que o croata, ele estava no grupo dos salvadores do Negan, lá de The Walking Dead, mas ele não aparece nos embates quando acontecem lá com o Rick, né? O croata é um personagem novo que foi introduzido já em Dead City, mas ele tem uma história com o Negan, né? Que ele foi expulso porque ele bateu numa menina e levou a menina de arrasta, enfim, e isso era contra, né, os princípios do Negan, porque o Negan tinha princípios, né, de não mandar de arrasta mulheres e nem crianças, né, mas ele ultrapassou essa linha e o Negan deu nele também umas, inclusive ele perdeu a orelha direita nessa confusão com o Negan, mas ele sobreviveu. O Negan achou que ele tinha ido de arrasta, mas ele sobreviveu e aí foi pra Manhattan, enfim. Então ele tem algumas coisas na cabeça dele, porque ele, vou falar mais uma vez, ele tem um tipo de paixão pelo Negan. Algo assim que a gente não consegue explicar, algo assim meio difícil, um tipo de amor ali que junta a admiração, mas ao mesmo tempo aquela... Como é que eu vou dizer? Eu quero ser melhor e maior, mas eu também sou obediente, submisso, porque eu acho que eu ainda não tô no nível do cara. Ele tem o Negan como o maior psico da história e pra ele é o cara sensacional do mundo. Então vamos deixar já claro que esse homem admira o Negan demais. Mas em compensação, ele quer ser, pra dama, ele quer ser o melhor que ele puder ser. Entendeu? Não é um cara que vai falar assim, olha, ele vai ter que pisar por cima de quem ele quiser ou de quem for preciso para ele manter a posição dele diante da dama. Já lá no barco, a Meg tenta muito avisar o pessoal, vocês vão chegar de barco e tudo mais, e aí a mulher ameaça o filho dela, inclusive, né, e fala, olha, para de ser teimosa, alguma coisa assim, tá, de minha livre tradução. Para de ser teimosa e não sei o que e tal, e ela ameaça o filho da Meg, né? E ele e mais 20 pessoas que ela entrou no lugar desses 20 soldados. E aí a Meg não resiste e dá um soco na boca dela, o que faz com que a Meg seja presa no interior do barco. Bom, agora eles estão caminhando para isso aí e lá a gente já começa a ver. O croata conta uma história lá junto com o Victor. O Victor é o cara que era o único legal com o Negan durante o tempo em que ele esteve preso. Ele tocava pra ele, né, e tudo mais. E no início do episódio, a gente já tem o Victor desabafando um pouco com o Negan sobre a vida dele, falando, olha, meu pai era assim, meu pai era assado, minha mãe era assim, tal, tive uma infância muito sofrida, mas eu descobri em Bach, que é, né, um compositor, e ele toca violino, eu descobri nele aquilo que eu precisava para me trazer paz, né? E aí então ele toca uma palhinha lá pro Negan e o Negan tava tristíssimo, enfim. Mas o Negan criou um certo afeto por ele. Vamos lembrar que o Negan não é mais aquele cara que a gente conhecia antes, né?
Então o croata começa a contar uma história de um tempo antigo. Gente, a gente vê que o Negan está altamente desconfortável. Aliás, eu vou abrir um parêntese aqui para falar da interpretação de Jeffrey Dean Morgan, que assim, sempre foi sensacional em relação a Negan, mas agora com esse Negan duplicado, ou seja, a gente não sabe se ele vai continuar bonzinho ou se ele é mal feito pica-pau. Até o momento, passa-se que ele simplesmente está odiando trabalhar com essa galera. E aí ele conta uma história e o Victor está do lado, né, dessa história lá. E ele conta uma história de quando um pessoal, foi bem antes ainda do Rick, né, ele conta essa história que o pessoal tentou pegar os suprimentos, exigir, e o Negan ofereceu banquete. Só que aí, ao invés de ele fazer um banquete mesmo, você percebe que enquanto o croata tá contando a história, ele tá ali, tipo assim, consentindo, mas ele fala, conta você conta melhor. E quando ele dá essa oportunidade para ele contar, o Negan tem um relance, assim, de que aqueles tempos eram bons, né? Que ele conta que ele trocou a carne por carne de zumbi. Então as pessoas comeram e foram automaticamente todas infectadas, né? Ele trocou a carne de cordeiro, não é de cordeiro, era a carne de alce, me parece. E aí ele trocou essa carne lá e trocou por carne de zumbi. Bom, vamos lá. Alguns podem ter visto essa visão do Negan, assim como ele tentando que voltar a ser quem ele era antes. Ou que esse passado talvez tentasse tomar posse da pessoa dele ali, sabe? Quase uma possessão. Mas eu vi de outra forma. Eu vi que ele falou, olha, se eu não fingir que eu tô gostando dessa pataquada aqui, não vai prestar meu plano. Bom, então, fala aí. O que você acha? Negan volta a ser Negan? Ou Negan continua sendo esse cara legal que tá ali só pra proteger o Josh, filho dele, e a esposa dele, que, né, ele, afinal, ele só tá trabalhando com a dama porque ela ameaçou, né, os dois. Então, falam aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. Bom, seguindo aqui, a gente tem o fato de que agora eles estão chegando lá e a Meg está presa lá embaixo, mas eles vão descobrir de uma forma, assim, terrível, que a Meg é tipo assim, tava certa, entendeu? Porque assim que eles atravessam um pedaço lá, o Negan montou, gente, é a primeira vez eu acho que isso acontece. Eu já vi eles usarem zumbis pra se proteger de alguma coisa, pra esconder no meio deles, mas usar eles como arma, como bomba, como... Bom, enfim, foi a primeira vez que eu vi. Eles estavam fazendo, sabe, colocando ele nas catapultas e jogando lá, nos canhões, aliás, né, e jogando lá com bombas, com os zumbis dentro, gente, uma coisa assim... assim, realmente um grande show pirotécnico que o Negan prometeu. Nesse meio do caminho, o Negan, mesmo tendo o plano ali, pro Negan é o seguinte, vamos derrotar esse povo aí, que é a Nova Babilônia, pra ele tanto faz, ele não quer nem saber, que se dane, tá bom? Esse momento é isso. Mas acontece que pela luneta, ele vê a Meg, o Herschel e a Dean, que são pessoas importantes pra ele, porque na cabeça dele ele deve algo pra Meg. Vale lembrar também que a gente ainda não sabe quais que são os planos da dama com o menino, porque ela quer que traga o menino. O croata também quer que traga, tanto que no primeiro episódio ele fala isso, que quer trazer o menino, e ele fala, olha, você vai ter que primeiro vencer a mãe dele, você já viu que ela é uma mamãe urso, né? Então ainda tem isso, o que eles querem com o Herschel, né? O que eles querem com a Meg, afinal? Bom, seguindo aí pra essa parte, eles começam a jogar bomba no barco, e gente... A governadora vai de arrasta. Oi? A governadora foi de arrasta no segundo episódio. Quer dizer, a mulher que eu achei que ia ser a vilã. Né? Porque, olha, pra confessar que eu achei até que ela seria uma vilã muito fraca. Porque não demonstrou. A dama, ela passa mais medo. Sabe quando você a pessoa tá conversando e você sente assim até um arrepio? Então, essa dama, ela passa um pouco mais dessa sensação de medo na gente, porque ela finge ser boazinha, tem uma conversa mole, mas a gente sabe que ela é cruel. Típico de psicopatia, né? Bom, o
E aí, gente, a governadora vai de arrasta com uma bomba. E aí só sobra aquela ajudante chata dela lá, que eu nem sei o nome dela, mas ela é insuportável. No próximo eu trago pra vocês o nome. E eles começam a perceber que a Meg tava certa, gente. E aí a Jean vai lá e solta a Meg, mas o Herschel, né, que estavam presos lá embaixo, no subsolo do navio, se é assim que chama, enfim. E aí começa aquela luta pra sair daquele barco que estava sendo atingido. O Negan vê eles, dá uma pausa nos ataques pra dar tempo deles fugirem. Quem que estava do lado dele? O Victor. O Victor percebeu. O que o Negan não percebeu é que o croata também percebeu. Mas eu achei que quem ia denunciá-lo por isso, e eu até esperei que isso fosse acontecer, ou em algum momento eu tive esperança que não, mas eu falei, vai dar ruim. Conhecendo The Walking Dead, eu falei, vai dar ruim. Mas ele estava lá, o croata, né? E o Victor. Pois é, galera, isso aconteceu. Bom, o Negan tenta poupar eles ali, eles conseguem entrar num bote, né? E fugir num bote, enfim, e vão lá pra Manhattan, que a gente só vai vê-los depois. Mas aí vem uma cena que eu falei, caramba, essa mulher é o cão chupando manga, gente, essa dama. Porque ela simplesmente traz o Victor, sabendo que ele é uma pessoa importante para o Negan, porque aquela mulher fica sabendo de tudo, todo mundo fofoca tudo pra ela, e fala com ele, olha, vamos comemorar, que o seu plano deu certo, foi tudo bem, e ela ali mantendo aquela calma, mas de repente ela começa a falar assim, mas aqui só tem uma questão, quem que você estava tentando proteger? E aí o Negan não quer falar, ela traz o Victor e vem a cena mais dramática desse episódio de ontem, simplesmente, de domingo, simplesmente. Ela começa a ameaçar o cara e manda ele tocar com o violino e aí ele toca Bach. Naquele momento, eu não sei se o Victor já imaginava, mas o Negan já estava desesperado, porque ele sabia o que gente ruim, como ele já foi, é capaz de fazer. E como é capaz de fingir que é bonzinho, né? Então, ele já imaginou que ali ia dar muito ruim para o Victor. Ele tenta falar, o que você vai fazer com ele? Você faz comigo, pelo amor de Deus e tal. Mas aí a mulher percebe que ele ainda... Aí ela percebe ainda mais, né? Que ele quer proteger o menino e ela quer castigá-lo por ele ter protegido alguém que ela ainda não sabe quem. E ela deixa o menino tocar bar e vem com aquele discurso de que o bar era um cara, blá, 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 mas ele só copiou os outros compositores, deu uma melhoradinha, mas ele não era revolucionário, né? E como o cara também gostava de bar, o cara também não era revolucionário, então ela vai lá e literalmente pega uma caneta e corta o pescoço. Enfim, bom, é uma cena terrível de assistir, o Negan altamente destruído. Ele foi derrubado ali naquele momento, não conseguiu mais nem fingir o que estava acontecendo, já demonstrou totalmente fraqueza. Mas é isso. Agora vamos falar da Gina. Ginny, né? A que o Negan tá protegendo desde sempre, porque ela descobriu no final da primeira temporada que o Negan foi quem deu cabo na família dela. Então agora essa menina não fala, não abre a boca, mas ela quer porque quer sair lá do pessoal de Hilltop. Eu vou descobrir o nome ainda, gente, eu me perdi. Mas ela quer porque quer ir atrás do Negan. Será que agora é como na primeira temporada, que ela só queria ficar com ele? Ou será que não? Porque ela estava com aquela arma lá na bolsa, mostra assim claramente, mas que ela está escondendo aquela arma. Será que o que ela quer agora não é vingar-se de Negan? O que podemos esperar dessa menina para essa temporada? Onde estão Bruegel e Crystals? E vocês viram que eles chegaram ali no final, eles chegaram ali no que pode ser o zoológico de Nova York, né? Ou o Central Park, né? Que fica bem ali no coração do Big Apple. E aí, galera, agora será que vai aparecer o tal do urso que eles estão dizendo que vai ter nessa temporada? Um urso feroz lá? Bom, isso aí ficou para o terceiro episódio, que eles chegaram lá no zoológico e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Agora, além dos humanos, os zumbis ainda tem que lutar contra os ursos. Mas é isso. Não deixe de se inscrever no canal, me segue, curte, compartilha com seus amigos que gostam de The Walking Dead, espalhe essa notícia aí e vamos acompanhar. Gente, ele tá na AMC americana e dá pra acompanhar com VPN, tá? É isso. Só se vocês conseguem assistir assim, ou no canal do YouCine, como eu tenho feito. Então é isso, um beijo.